Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus, damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso, toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona esse estudo. E vamos então hoje dar continuidade ao livro, no item 75. Eu vou fazer o estudo da noite de hoje, então convido a todos a fechar os olhos para a nossa prece de abertura. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, a todos os mentores e trabalhadores da Casa de Emmanuel, que desde o início da pandemia, lá no início de 2020, demos o nosso início a esse estudo e que se perpetua já caminhando para o seu 6º ano. Que o Senhor continue nos intuindo, nos dando os melhores palavras, as melhores atos que vão fazer com que todo esse estudo seja de melhor proveito para o nosso espírito, colocando em prática em nossas vidas, e que esse estudo possa chegar às casas que estão sintonizando com essa vibração, que as pessoas possam assistir e compartilhar essa mensagem, esse estudo e esse conhecimento, para que assim também possamos ajudar não só na nossa reforma íntima, mas na de todos aqueles com quem compartilhamos esse conhecimento. Que assim seja e graças a Deus. Bem, nosso estudo da noite de hoje é o capítulo 75. Vamos dar então continuidade aqui ao a esse tema, né? O tema de hoje, o nome é Murmurações, e vamos ver que tem muitos paralelos com o que a gente estudou na semana passada sobre as más palestras, né? Não confunda com mais com i, de mais quantidade, assim, mas de má, né? De ruins, de palestras ruins que a gente estudou na semana passada, que acaba tendo a ver com o estudo da noite de hoje, das murmurações. É E isso. Eu tem a senti que ver, é uma continuação, eu senti, exatamente. né? Eles se completam, né? É, isso. E assim o item que Paulo escolhe, que Emmanuel escolheu, é um item de Paulo aos Filipenses. O trecho é: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Esse texto, né, a gente pode dizer que murmurar, aí a gente vai ver murmurar num sentido amplo, né? Porque murmurar pode ser você falar baixo, né? Uma coisa que de repente você não quer que todos escutem, né? Geralmente muito relacionado com fofoca. Você faz aquela murmura, mas também tem aquele sentido de reclamação, né? De estar reclamando, de estar achando tudo ruim, tudo incomoda, né? Então a gente vai ver que tem esses dois sentidos nesse texto que a gente vai estudar hoje. E o contexto histórico dessa carta, né? Porque isso é uma carta de Paulo aos Filipenses, foi escrito no momento em que Paulo estava em prisão domiciliar. Ele ainda não estava na prisão, né? Ele ainda não tinha sido preso realmente lá na prisão comum antes da sua condenação, mas ele já estava em prisão domiciliar, né? Os romanos já não permitiam que ele saísse de casa, mas ele continuava escrevendo as suas cartas, né? Então, os Filipenses foi a primeira igreja que ele fundou. Fica mais ou menos ali onde é a Grécia atualmente. E o problema, né? Embora essa carta seja positiva, Paulo menciona sinais de tensões internas, né? No capítulo 4, ele cita que duas mulheres, Evódia e Sintique, estavam em desacordo. E a ordem para não murmurar e não contender, visando, portanto, proteger a igreja de divisões, né? Ele estava ali percebendo que estava havendo essas contendas, essas brigas, e essa carta veio com esse objetivo. Porque no início dessa carta aos Filipenses, Paulo ele vai considerar a humildade como sendo
um fator muito importante para que haja essa coesão dos núcleos, né, das igrejas. Isso tudo a gente pode estar sempre transportando para a nossa realidade atual dos nossos centros espíritas, né? A importância da humildade para a manutenção do bem, da coesão do grupo, no trabalho do bem. E aí ele coloca Cristo como sendo esse exemplo maior de humildade para seguirmos de exemplo, né? De obediência, de humildade, porque ele era ali o Espírito para nós, né? A gente entende hoje que essa colocação, porque no texto bíblico coloca ele como o próprio Deus, né? O próprio Deus encarnado, mas nós entendemos que não é Deus, mas é um espírito tão elevado, né, tão puro, que se iguala à presença de Deus encarnado na Terra, né? Então por isso essa confusão. E que mesmo com toda essa pureza, se humilda, né, se coloca, se esforça para estar entre os homens e dar o seu exemplo de trabalho, de obediência, né? Porque, como a gente sabe, a cultura da época esperava que esse Cristo seria um Cristo dominador, um Cristo, né, guerreiro, que viria para ser o rei do mundo, e não. Ele poderia, né? Jesus tinha poder para tudo isso, mas ele se coloca exatamente na posição de humildade, abaixo, né? Como servidor da humanidade. E esse foi por isso que Paulo então alça o Cristo como esse exemplo de humildade que devemos seguir para manter essa coesão. E por fim, ele então conclui essa carta aos Filipenses, focando nessa questão da não murmuração, para que exista exatamente, não exista rupturas, não existam brigas, não existam divisões que vão fazer com que o trabalho de divulgação da palavra do Cristo se perca, né? Se difunda ou se corrompa. E aí Paulo fala para não murmurarmos em tudo, né? Eu botei mais essa observação aqui, porque ele fala não murmurarmos em tudo, em tudo, em tudo. É em casa, é no trabalho, é na casa espírita, é em qualquer atividade, no transporte público, em qualquer atividade do nosso dia. E isso não significa que a gente deve represar tudo que nos descontenta, né? E sim aprender a trabalhar isso no momento certo, com a pessoa certa, de forma a trabalhar esses sentimentos em nós, como por exemplo, no atendimento fraterno, num desabafo com os amigos e a família, e principalmente propondo as mudanças, né? Mas no momento certo e não no meio da tarefa, porque muitas vezes a gente escolhe aquele momento do trabalho onde as coisas estão acontecendo para reclamar, que aí por isso até que vem a murmuração, né? Que aí a gente fala baixinho para os outros. É aquela história, a gente não quer que os outros ouçam, mas quer ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente bota para fora, porque no fundo a gente quer que alguém escute. E aí, às vezes, no meio da palestra, no meio do trabalho, no meio de uma atividade, você começa a murmurar, começa a reclamar. Ah, isso está errado, isso não está aqui. E aí já cria aquele clima que destrói todo o ambiente. E isso não quer dizer que a gente não deva reclamar, mas tem hora certa, né? Geralmente, tem a hora certa. a Doroteia sabe que a gente faz o trabalho lá de moradores de rua de Botafogo. Existe uma reunião que a gente faz todo sábado antes da saída no domingo. A reunião é para quê? É para isso. Na reunião a gente alinha os pontos, propõe mudanças, alerta para coisas que deram certo, coisas que deram errado, que precisam ser modificadas. E aí sim, aí é o momento onde a gente não está murmurando. A gente está exatamente propondo alterações, mudanças importantes para a melhora do trabalho. Isso não é murmurar, isso é ser proativo, é ser edificante, né? Então, isso que a gente precisa aprender. E a gente vai aprender com esse estudo de hoje. Então, antes de começar, eu abro para vocês aí, quem quiser comentar essa introdução. Só para acrescentar rapidinho, ó, tudo que você falou, que eu concordo plenamente, para evitar a coisa da fofoca, porque isso estraga um grupo. Pode ser o grupo mais lindo, mais amoroso, mas se houver tique-tique, tique-tique, tique, começa daqui a pouco a estragar tudo.
E é muito importante haver essas reuniões onde todo mundo se coloca, comenta, exatamente para não se estabelecer esse clima, porque isso é que já, a gente sabe que as fofocas já destruíram muitos grupos bonitos da história do mundo, a gente sabe, né? E a gente tem que evitar isso, que é uma erva daninha, né? Era só isso que eu queria falar. Então, Eu queria falar um é, negocinho também rapidinho. pode falar, João. É interessante que se a gente, no meu dia a dia, né? Quando você vê uma pessoa que fica sempre reclamando, murmurando, cada vez ela aumenta mais. Aquilo já vira uma constante. Se a pessoa parar, porque também um dia eu também já fui assim, porque eu acho que todo mundo já foi assim, ficar reclamando, murmurando. Então, se você parar um instante e começar a não ficar reclamando, não ficar murmurando, poxa, não sei o que o chefe fez isso, o chefe fez aquilo. Não é segurar, mas você não deixar aquilo te incomodar a ponto que você fique murmurando. Aí as pessoas deixam. Eu acho que o que faz aumentar essa situação é justamente porque todo mundo fica e acaba destruindo tudo, né? Isso, Destrói a amizade, destrói tudo. isso. É o que eu falei, a fofoca, né? Fica o disse-me, disse, disse. Olha, isso estraga, mas estraga totalmente. Impede que o amor seja o principal elemento que une o grupo. Isso impede o amor. E aí, Acaba que um acaba contaminando o resto, né? Vamos dizer assim. Às vezes um reclama, mas os outros já estão com pensamento já, né, nesse tipo de reclamação, mas ficam quietos. Mas quando um fala, contamina, aí pronto, aí destrói mesmo. Não tem trabalho de amor que resista, né? Porque você não consegue lidar com fofoca, com murmurações, com o amor do Cristo, né? Não, Se eu não, não se contradizem aí. se eu não me engano, eu não me lembro qual capítulo, no Boa Nova, havia algumas intrigazinhas no meio lá dos discípulos. E Jesus recomendou, aí a gente tem que puxar para a gente, né? A oração e vigilância, estarmos atentos. O João colocou algo que isso aí é basicão, que a gente vive aí todos os dias, essas, eu vou usar a palavra, a gente prevarica, que é o hábito, né? Isso na gente, arraigado. Só isso. É isso aí. Então vamos aprender aqui com Emmanuel um pouquinho mais para exatamente formarmos esse antídoto, né, nos nossos espíritos. Então começa Emmanuel. Nunca e se. aí acabam, os melhores grupos acabam, né? Não, Esse trabalho que a não gente vamos faz, permitir, né? né, com o morador de rua já tem uns 18 anos. Claro que foram mudando pessoas também, né? 18 anos, mas de qualquer maneira, 18 anos é um tempo, mas a gente sempre evitou esse negócio da fofoca, fazendo uma reunião, cada um diz com o que está achando, exatamente para todo, quando todo mundo sai junto, sai pensando todo mundo naquilo de bom que a gente combinou. E aí não tem o disse-me disse, não tem nada disso, não. Graças a Deus, não tem, não. É E isso aí aí. as coisas ficam melhores, né? Se mantém. Minimiza, né? São os instrumentos para minimizar ao máximo essas contendas. Claro, claro. E Emmanuel vai nos dar então aqui esse conhecimento que vai nos ajudar ainda mais a minimizarmos as possibilidades dessas murmurações. Né? Então Isso. começa Emmanuel aqui. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral,
o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam as almas neste mundo para organizar as palestras das sombras, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Então, a contenda Vitor, interna. Oi? Vitor, Oi? eu não sei se você com a tela aí para nós, porque assim, Ah, para mim não está aparecendo. verdade, não. É que eu tô com a minha cola aqui. Esqueci de É, compartilhar a tela. Ainda bem que você lembrou. compartilhar a tela para as pessoas verem também, né? Lógico. Tá bom. Vamos lá. É que eu tô com a minha tela, a minha cola na frente da tela aqui. Aí... mostrar. Agora sim, né? Tá todo mundo vendo. Vamos lá. Vou até subir um pouco aqui para vocês verem o título, né? Que a gente já debateu. Bem, então a contenda interna ela é o resultado da fermentação das nossas murmurações, né? Nos tornamos apenas capazes de ver o pior das pessoas, os defeitos, tornando qualquer ambiente insuportável, seja no lar, seja no centro, seja no trabalho. Quando Emmanuel diz que é um hábito, isso demonstra que é algo que já vem há tempos, talvez até de vidas passadas, recorrentemente, tendo esse comportamento de focar sempre no mal. Ver com malícia até mesmo os atos do bem, porque, né, como ele coloca ali, a gente vai, conforme a gente vai cultivando esse hábito de ver o mal em tudo, de só apontar o mal, de sempre estar reclamando de tudo que nos incomoda, de tudo que os outros fazem e que a gente não considera que seria a melhor forma, tudo a gente bota defeito. Isso vai turvando, né? Como se a gente vestisse um óculos que vai ficando cada vez mais em trevas e a gente perde a capacidade de ver o bem. Até mesmo a gente começa... É muito comum, você já reparou que tem gente que até quando tem alguém fazendo o bem, mas ela olha com malícia, como ele bota ali, vê, essa pessoa deve ter algum interesse, tipo assim, só tá fazendo isso para aparecer, porque quer aparecer pro chefe, quer aparecer pro dirigente da casa espírita, quer... Então, tipo assim, até quando as pessoas estão fazendo o bem, você enxerga aquele bem, mas com um viés de mal, né? Com um viés de interesse, com um viés de egoísmo. Por quê? Porque você tá tão deturpado, tá tão, seu coração tá tão em trevas que tudo vira mal. Você só é capaz de enxergar o mal. Aquele filtro que você colocou só consegue ver o mal em tudo, inclusive onde ele não existe, inclusive onde se está se praticando bem. Então, olha o perigo que Emmanuel já nos levanta nesse primeiro parágrafo, de quanto isso pode ser prejudicial para o nosso espírito e o quanto a gente se manter nessa posição de murmuração envenena o nosso perispírito e pode assim ocasionar problemas sérios nessa e nas futuras encarnações, porque você viver uma vida com uma lente turvada para o mal só vai fazer com que você acumule ainda mais problemas, pendências, desamores, ódios, né? Tudo de ruim que você vai carregar na sua bagagem se você se manter nessa posição, nesse envenenamento, né? Então, abro para vocês novamente. E aí eu acrescentaria uma coisa que eu acho que tem uma importância, essas murmurações, esses tititis, tudo mais, isso até mobiliza problemas cardíacos, problemas físicos nas pessoas, né? Pode até desenvolver isso, é um perigo, realmente um perigo muito grande. Nós temos que estar sempre atentos a lidar com o amor. Amor não é fazer a vontade do outro o tempo todo, não é isso. Amor é você não trabalhar com ódio. Parou de trabalhar com ódio, você está com amor. Pronto, é isso. É isso que a gente tem que fazer. Não é concordar com tudo, não é assim. Mas não deixar que o ódio comece a ser a prevalência dentro da relação, né? Ele tem que ser, vamos dizer, canalizado,
Porque o ódio todo mundo tem dentro de si, mas ele tem que ser canalizado, ele tem que ser equilibrado para que o amor é que prevaleça. Você faz uma coisa que eu não gosto, mas eu amo você, eu então procuro entender, eu compreendo, e aí eu não deixo que o ódio tome conta. É um trabalho que a gente tem que fazer consigo mesmo, né? Selma levantou a mão. Sim, então, Vitor, esse primeiro parágrafo, que ele fala dessa contenda, né? E aí você até fala assim, o bem e a verdade são focalizados com malícia, né? Quer dizer, a gente pode colocar isso, nós vemos isso assim muito, muito mesmo, né, no dia a dia, por conta até da questão das pessoas que aqui habitam o planeta, né? Ainda estamos na inferioridade moral, né? O planeta está passando por transição, mas ele ainda pertence à categoria de provas e expiações, né? Onde a predominância do mal, né? Ele está ali, prevalece. Quer dizer, então as pessoas, a gente costuma sempre dizer assim, as pessoas se nivelam por si, nivelam os outros por si. Ela vai ver maldade onde tem maldade, né? Porque o coração dela tem maldade. Então, tudo que ela vê é maldade. E a pessoa que tem a bondade, ela não vai ver a maldade naquela situação. Então, quer dizer, isso aqui vamos dizer assim, é uma forma assim, muito geral, né? Esse parágrafo está falando de uma forma muito geral de como são as pessoas, né? E como elas se envolvem no meio em que elas estão, não é? Porque às vezes você não está afim da fofoca, você está ali, está na sua. Aí você está num ambiente, está todo mundo. Está falando fulano, de ciclano, não sei o quê, e começa aquele pipipi, pipipi, popopó, falando modo. E aí você acaba, às vezes, se envolvendo, ouvindo também com interesse, aí daqui a pouco você está entrando na fofoca também, ouvindo. É uma situação que nós temos que ter essa vigilância conosco. Eu falo nós aqui, que estamos, vamos dizer assim, tentando caminhar nos passos de Jesus, estamos tentando nos moldar, não é? Para que não haja. Para que nós sejamos melhores, né? Então, essa situação. Claro. Essa é uma situação assim, que algumas pessoas conseguem evitar, né? Conseguem tentar sair desse meio, e outros acabam se envolvendo por conta, né, de tudo que está ali se passando, porque ainda somos fracos, ainda caímos nas tentações, né? Ainda estamos, né, vacilantes na nossa caminhada, e a gente está tropeçando aí, errando mesmo, acontece. Então, a vigilância é muito importante para isso, né? É muito importante para que a gente não caia nessa situação aqui dessas murmurações inferiores, não é isso? Pode falar, seu Jorge. Eu vou É isso começar, mesmo. eu vou É isso começar mesmo. lembrando o Paulo, né? Quando citou o que eu quero, não faço. Não é? O que eu não quero se me apresenta a todo instante. Essa questão que foi levantada das nossas imprudências, eu vou até arriscar, assim, que várias vezes eu pensei, puxa vida, Eu já estou volta e gravando. meia eu me trago. E o Santo Agostinho recomenda. A Doroteia lá comentou, falou há poucos minutinhos de grupos que fragmentos vão aí se destruindo em decorrência do problema da invigilância, né, da maioria das pessoas. E a gente tem esse roteiro para a gente fazer uma avaliação do nosso dia a dia, do nosso atos, atitudes nossas e ações. Eu fui ao céu e inferno, desculpa, na Gênesis, no capítulo número 3, o bem e o mal. Eu vou ler só dois trechinhos. O Kardec coloca no item 1 a origem do bem e do mal. Eu não vou explorar o item 1. A gente deixa aí a referência e
se estiverem interessados, claro, isso já é uma fonte até quando tiver trabalhos evangélicos, associando, isso vai ajudar bastante. O que eu selecionei, o que eu achei muito bom. Diz assim, ó, os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independe da vontade. Entre os últimos, incluam os flagelos naturais. Bem, eu não vou ficar no flagelo natural, mas vamos ficar, porque não deixa de ser um flagelo quando o cidadão fala mal do outro usando as redes sociais, usando as TVs, usando o rádio, enfim, gera todo esse cisma. E isso se torna uma bola de neve. E essas pessoas, às vezes, são pessoas públicas e eles não conhecem o que nós conhecemos. No caso, a doutrina espírita, que aqui ele fala das questões morais. E nós temos já, nos nossos clichês mentais, algo que já nos diferencia. Me desculpe eu usar, e estou arriscando na minha falação em relação aos outros irmãos nossos. Pelo amor de Deus, entenda bem o que nós estamos falando. É que nos vai diferenciar. Então, esse que é diferente, quando a Selma comentou isso, tá? Quando a pessoa não reconhece que cometeu esses deslizes, tá? Aí começa a nossa queda. Aí eu vou ao item 5 desse mesmo título, bem e o mal. Tendo o homem que progredir, os males em que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência. A 780, a pergunta A, cabe aqui, tá? Cabe aqui, que a gente vai desenvolver um lado, e aí o Kardec tem um nome, lá na 780, que ele fala engendrar, gerar, né? Os atos, esses morais. Se a criatura estiver bem antenada, ela, no momento quando surge as intrigas, os atos sectaristas dentro principalmente do nosso meio, no grupo espírita, tá? Aí eu deixo a interrogação. Para finalizar, se ela, no caso, aqui ele citando no bem e o mal, se ela nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito que lhe entorpeceria a inatividade nada inventaria. Tá? Ele seguindo um roteiro ético, moral, beleza? Então tem eu não me lembro qual, eu não estou lembrando a pergunta, porque o tic-tac de vez em quando dá uns trecos aí. O Kardec faz uma pergunta: se eu não faço o bem, eu estou fazendo o mal? Essa é a pergunta. Isso gera um dissabor, discussões muito saudável, porque eu acho que o Emmanuel, trabalhando aqui, ele fala na murmuração, que é os fofoqueiros aí de plantão, tá? O do falar baixinho, e às vezes assim, de certa forma, se a criatura não faz o bem, na verdade, não, eu não estou fazendo mal. Se você não está fazendo mal, obviamente, talvez não para o próximo, não é a sua intenção, mas está fazendo mal para si mesmo. Então, nós permaneceremos. Aí entra a questão 780A. Nós estamos estacionados, moralmente, mas intelectualmente a gente vai avançando, porque as informações chegam sempre e as pessoas dotadas recebem essas informações. Só isso, eu fico agradecido. Eu acrescentaria alguma coisa. Nós estamos num mundo onde existe muito mal. Então, nós temos que fazer o bem. Nós temos que fazer. Basta sair na rua, sair de casa para você ver o mal e o bem que você pode fazer. De forma relativa, sim, mas pode.
Eu só queria acrescentar isso. Sim, é porque na verdade não existe neutralidade, né? A neutralidade, ela na verdade não existe. Então não fazer o mal já é não fazer o bem já é um mal. É um Porque mal. porque na verdade Exatamente. você está fazendo mal. Como o Jorge falou, você está fazendo Exatamente. mal a você mesmo. Você com certeza está Exatamente. fazendo mal às pessoas à sua volta, porque se você é uma criatura ali que não faz nada para ninguém, você está fazendo mal. Você tá fazendo mal. Mesmo que você não faça o mal propriamente dito, mas só de não fazer nada, você está fazendo mal. Você está sendo um problema, muitas vezes. Você está sendo um estorvo, né? Então, a gente reencarna para ser útil, para ser ativo, para ser produtivo, né? Então, realmente, e aí o Jorge apontou uma coisa muito interessante, que ajuda a gente a não murmurar. Porque no momento que a gente entende, através da doutrina espírita, que todos os males, que todos os desconfortos têm o objetivo de nos fazer evoluir, de nos fazer buscar aprendizado, de nos buscar alternativas para melhorar o ambiente, para melhorar as coisas, então a gente para de murmurar e passa a trabalhar, passa a buscar solução, né? Passa a buscar melhorias e evoluções e conhecimentos, porque é para isso que os males existem. Não são para a gente ficar reclamando, ficar se vitimizando, né? Então vamos lá, né? Já 30 minutos, estamos no início ainda, vamos entrar, vamos dar continuidade aqui então a Emmanuel. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder o rigoroso autoexame, de modo a verificar se não há padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Então, olha que interessante que a gente falou até agora. Ele coloca a murmuração como uma doença, como uma enfermidade do espírito, que o nosso espírito já adoecido desses maus hábitos que ele falou no parágrafo anterior, muitas vezes que a gente já carrega de vidas passadas, repetidamente, agindo dessa forma, de forma a só atrapalhar, só ver o mal das coisas, isso vem deixando o nosso perispírito, vem deixando o nosso psiquismo adoecido. E aí entra então essa reflexão que a gente deve fazer, né? A importância do tal do autoconhecimento, para que a gente possa iniciar então uma reforma íntima de forma eficaz, corrigindo esses maus hábitos e substituindo pelos bons, que devemos adquirir com muito esforço e vigilância e trabalho no bem. Porque eu sempre costumo dar aqui o exemplo da academia, que nunca é fácil no primeiro dia. A gente vai se fortalecendo com os exercícios e vai ficando mais fácil. E a mesma coisa acontece no trabalho no bem, nos bons pensamentos, nos bons hábitos. A gente geralmente começa mal, começa de má vontade, começa achando ruim, a gente tem dificuldade, a gente se sente mal. Eu estava até conversando com a minha mãe outro dia o quanto é comum uma pessoa que está muito perturbada, muito obsediada, quando ela vai num centro espírita pela primeira vez, ela não se sente bem, ela se sente mal, porque geralmente ela está tão arraigada com esses obsessores que eles influenciam ela de tal forma e eles sabem que o centro espírita vai ser um lugar ruim para eles, né? Que vai ser um lugar onde vai fazer com que aquela ligação se enfraqueça. Então eles vão tentar ao máximo fazer com que aquela pessoa se sinta mal. E como eles estão muito ligados, eles provavelmente no início vão conseguir, mesmo dentro do centro espírita, porque a ligação às vezes está muito forte. Mas se a pessoa persistir, se a pessoa, né, persistir, ir de novo, entrar nos estudos, frequentar o atendimento fraterno, com certeza a espiritualidade da casa vai conseguir que aos poucos, né, e principalmente dentro do ambiente da casa espírita, onde fica mais fácil, eles vão conseguir quebrar essa ligação e aos poucos a pessoa vai conseguir se sentir melhor, vai começar a ter esse proveito. Só que é necessário essa insistência. No início não vai ser bom, vai ser ruim, vai ser duro, vai ser, talvez você se sinta mal, sinta dor de cabeça, você não consiga se concentrar. E como eu falei, é igual a academia. Você vai na academia pela primeira vez, geralmente no primeiro dia você sai passando mal,
com dor de cabeça, com fraqueza. Só depois de um mês de academia que você vai começar a realmente se sentir bem, se sentir assim bem disposto, que aquele exercício não vai mais só te cansar, vai renovar suas energias. E o pensamento no bem, o trabalho no bem é a mesma coisa, a gente tem que insistir. A gente não pode parar no primeiro obstáculo, a gente não pode exatamente entrar em murmuração. Então a importância, né, do autoconhecimento, da gente, quando a gente se perceber no ambiente, e aqui a gente falou de casa espírita, mas serve para nossa casa, serve para o trabalho, a gente sentir que a gente está reclamando muito, que nada nos agrada, que tudo a gente reclama, vamos parar um pouquinho, refletir, parar de reclamar e buscar, tipo assim, o que eu posso fazer de diferente? Você tá tão ruim assim? Você tá me incomodando tanto assim? Então, eu posso conversar com a pessoa que está me incomodando, eu posso propor uma mudança, eu posso trazer algo novo para o ambiente. A gente tem que passar a ser mais propositivo e menos murmurador, né? A gente tem que fazer, mas isso vem através desse autoconhecimento, porque, Sérgio, como é que você vai fazer uma reforma íntima se você não sabe o que tem que ser reformado? Se você não enxerga, né? Se você olha para dentro de você e não vê nada de errado. Você precisa enxergar que algo está errado. Você precisa ver que algo está com problema, que algo está com defeito, para que você consiga de forma eficaz reformar e melhorar, né? Então, era isso. Abro de volta para vocês. O Jorge está de mão levantada ou era ainda da outra vez? Não, mas da outra. Mas Deixa aí, eu Vitor, clicar. Deixa eu clicar e ver se sai. Saiu. mas aí, Vitor, isso que você falou também, você tem que ver assim, a pessoa tem que ter a humildade de perceber o que está acontecendo. Porque, às vezes, a pessoa não... Para ela é perfeita, está certinha. Ela fica... Ih, fulano isso, fulano aquilo. Ela acha que ela está certa. Aí, se você chegar e... vamos conversar, às vezes a pessoa não aceita. Não. Então, do meu ponto de vista, eu acho que você tem que dar um tempo para que ela mesma consiga ver o que está acontecendo. Às vezes não vai ver nessa encarnação, vai ver em outra, né? Mas, porque se você chegar assim, vamos conversar, porque está acontecendo assim, a pessoa às vezes não aceita, não entende. Não tem aquela humildade de, poxa, eu errei, né? Não, o orgulho, né? A soberba, não, eu sou o bambambam. Isso não só na casa espírita, como em qualquer outra crença religiosa ou na vida cotidiana, tanto faz. Então, é aquilo, né, que eu já tinha falado. Nós, ainda existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão ainda na inferioridade moral, ainda estão aí no caminho, alguns ainda já estão de olhos abertos, já estão tentando, né, verificar essas coisas, já estão tentando se corrigir, e outros ainda não enxergam. Elas não conseguem enxergar a si próprio, né? Aí é onde fica, o ambiente favorece e vai facilitando cada vez mais aquelas más tendências da pessoa. É assim que acontece, né? Eu espero que realmente esse estudo, muitas pessoas vejam, tenham a oportunidade de ver, né? Porque, assim, é um tema simplesinho, murmurações, mas pega bem lá no fundo, na mente da pessoa. Todas as reflexões de Emmanuel, elas estão para realmente chegar no fundo, né? Para a gente reflexionar bastante. É isso aí. Mas não é fácil mesmo não, João. É difícil. É difícil e é para ser difícil. Mas a gente vai... Cada caso vai ser um caso, né? Vai ter o caso que uma conversa vai resolver. Vai ter o caso que você vai ter que, de repente, trocar de lugar, então, se afastar. Vai ter o caso, talvez, que você tenha até que sair daquele ambiente e buscar um outro.
realmente cada caso é um caso, a gente vai, né, tentando, mas o importante é isso, é não ficar reclamando, é buscar a solução possível, né, para aquela situação, e que mesmo que não resolva 100%, mas se você muitas vezes consegue minimizar, né, o problema, já é uma vitória, né, já é melhor do que estava, né, então esse é exatamente o trabalho que a gente tem nesse planeta, né, das dificuldades que a gente tem que usá-las a nosso favor, para a nossa evolução. Então, continua Emmanuel. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ansejo à reclamação. E é verdade, né? Geralmente, quanto mais ociosa é a pessoa, mais propensa à murmuração. Aquele que produz e procura se manter ativo, Não tem útil tempo. e laborioso, ele dificilmente vai ser um murmurador. Ele pode até reclamar, mas ele vai procurar fazer algo para modificar o que não está bom, e não apenas ficar reclamando sem propósito ou sem fim útil, que realmente possa resolver o problema. Pois o trabalhador que já construiu o bom hábito de resolver, ele sempre soluciona os problemas e não apenas aponta defeitos. Então, eu estava até falando com a Doroteia antes de todos entrarem, que ela já tinha entrado, que ela disse que tem muitas tarefas, né, lá na casa espírita no Bezerra de Menezes, que ela frequenta, e eu falei para ela que é normal, que eu falei, geralmente é assim, Doro, quem mais tem trabalho é que o superior vai querer dar mais trabalho, porque ele sabe que aquela pessoa ela é proativa, ela soluciona, ela resolve, então geralmente aquele que mais trabalha é o que você vai escolher para dar mais trabalho. E geralmente aquele que já está fazendo pouco, ninguém dá nada para ele porque sabe que não vai fazer, ou vai fazer mal feito, vai fazer de má vontade, ou vai reclamar, né? Vai ser aquele que você já entrega a tarefa e ele já te olha de cara feia. Mas vai me dar para fazer isso? E aí já vai reclamar de alguma coisa. E o outro não, né? O bom trabalhador, ele pega, recebe de bom grado o trabalho, não fica reclamando, e aí ele acaba recebendo mais trabalho. Mas é isso, o mundo é assim, e aí isso é bom, porque aí você não tem tempo para ficar reclamando, não tem tempo para murmurar, né? Vamos trabalhar. É isso aí, abro para vocês novamente. Ninguém? Então vamos em frente. Tem uma frase do Chico, deixa eu falar uma frasezinha aqui do Chico, que é do livro da Sombra do Abacate, A Sombra do Abacateiro. Ele diz assim: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graça a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Quer dizer, esse o tipo de pessoa. Chico também é um grande exemplo para todos nós, né? De humildade, de determinação. Então, assim, ele sabe que ainda não. A gente sabe que ainda não somos o que devemos ser, mas a gente está no esforço. Né? E no caso aqui do Chico, ele fala. Ele rende graças a Deus por estar trabalhando, mesmo devagar, tentando ser melhor a cada dia. E é isso que nós devemos aprender, né? Ter isso como regra de vida, né? Não nos cobrar aquilo que ainda não temos condições de ser, mas se esforçar para ser melhor cada vez mais, a cada dia. Esse é o caminho, passo a passo. Né, para melhorar um pouco a nossa situação. Isso. Muito bom. Não é ser maravilhoso, a gente não consegue ser, mas não desistir de tentar. É importante não desistir. Por isso que Porque Deus se confia. você não desiste, você vai melhorando devagar, mas vai. Né? Por isso, é rapidinho. Por isso que Deus confia sempre os trabalhos às pessoas que ele sabe, que têm caráter. Tem uma pergunta que fala com relação ao general. Deus vai confiar, quando as missões, ele vai confiar sempre a um espiritão, né? As tarefas. Com certeza.
O importante é não reclamar, como Isso aí. é a moral. A gente não pode reclamar, porque a gente com certeza ainda não é perfeito e não vai ser bom em tudo. E nem tem que ser. Mas quando você é autoconsciente, você não reclama. Às vezes, quando você está no trabalho e vê um colega ser promovido porque ele trabalha melhor que você, porque ele realmente tem mais conhecimento que você, e você é consciente disso, você não vai reclamar. Pelo contrário, você vai ficar até feliz pelaquela pessoa. Você vai falar, nossa, ele era realmente. Aquela pessoa é muito boa mesmo, né? Ele tem uma capacidade, uma inteligência. Exato. E aí eu vou aprender com ele. Eu vou tentar Isso, sentar vai mais com ele, aprender. vou pedir para ele É me isso. ensinar, vou pedir para ele me dar dica, né? O que ele faz, aonde ele lê essas coisas. E aí você evolui. Você, em vez de. Porque o murmurador não. O murmurador ele vai querer o quê? Vai dizer, era puxa-saco, não sei o quê. Ele só vai olhar o lado ruim, que muitas vezes nem existia, porque ele vai dar aquilo como desculpa para a incompetência dele. Mas a pessoa boa não. A pessoa boa e autoconsciente, ela se reconhece limitada, ela reconhece as suas limitações, e aí ela busca perder essas limitações através do conhecimento. Ela vai buscar conhecimento, ou até muitas vezes ela se coloca naquela posição mesmo onde ela vai de repente ganhar menos, vai ter menos responsabilidade, mas ela não reclama. Ela tipo assim, ela às vezes também não quer mais do que aquilo. E isso também não é nenhum pecado. Ninguém é obrigado a querer ser, né? Se todo mundo quisesse ser o chefe, não tinha subordinado, né? Mas se a pessoa muitas vezes ela pode querer também, não quero essa responsabilidade toda, né? Não quero esse compromisso todo, eu quero uma coisa mais tranquila, mas aí também ela não reclama. Ela ganha menos, ela tem mais, em compensação também tem menos responsabilidade e não fica reclamando. O importante é a gente ter a autoconsciência de onde a gente quer estar e de qual é o caminho ético e correto para conseguir as coisas, né? E não ficar exatamente murmurando. Então, para isso, Emmanuel nos diz: é indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares da luta do planeta, né? Então, Emmanuel classifica essas pessoas como baterias de energias trevosas. E todo trabalhador do bem deve se preservar de estar em constante conversação com essas pessoas, porque para que não sejam influenciados devido aos nossos defeitos, que podem ser a porta de entrada desses males. Não devemos abandonar essas pessoas, mas devemos nos preservar e tentar influenciá-las ao bem, mas dentro dos limites das nossas possibilidades, nos expondo somente no que for possível, as nossas limitações morais permitirem. E ao percebermos o menor lapso de influência da negatividade, sabermos nos afastar de forma imediata. Então, que a gente tem é o que eu falo, é o autoconhecimento, para a gente se preservar. A gente não é que a gente deve abandonar essas pessoas e nem querer nada com elas. Não, a gente tem que tentar influenciá-las ao bem. Mas a gente não pode permitir que elas nos influenciem ao mal, né? Então é preciso, dentro do nosso autoconhecimento, a gente saber essa dosagem de aproximação dessas pessoas, o tipo de conversação que a gente deve ter com esse tipo de pessoa. Muitas vezes só o exemplo mesmo, como o João falou, porque a pessoa não vai querer te ouvir, mas aí você, através do exemplo, né, a pessoa às vezes te dá uma patada e você devolve com uma gentileza. Devolve, né? A pessoa te dá um coice, você devolve com carinho. E aí, aos poucos, você vai quebrantando o coração do murmurador, né? Então, assim, cada caso é um caso, né? Não tem uma regra geral que eu possa dar uma receita de bolo aqui de como a gente deve agir. E, principalmente, nos percebermos se nós não somos essa pessoa. Em alguns, né? Em alguns casos, em alguns ambientes. Se em alguns ambientes, né? Em alguns trabalhos, nós não somos essa bateria negativa. E aí estamos ali intoxicando os outros. Então, essa autorreflexão, para que não nos tornemos nós essas pessoas. Então, abro mais uma vez, seu Jorge levantou a mão. Sim, eu gostaria de falar, esse livro que eu recomendo, Trilhas da Libertação, tá? Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo.
comprometimentos negativos. Não tem capítulos, só no índice, tá? É o título. Aqui ele está falando de nós médiuns, tá? Portanto, aqui eu tenho um médium por nome de Davi, ele é um baita médium, mas só que, lamentavelmente, ele deixa se arrastar e ele sofreu, quer dizer, por influências, ele passou a cobrar. E ele estava ligado a um centro espírita que o acolheu, ele vinha já passando por problemas obsessivos. O Miranda coloca assim: por que o Dr. Erma? O Dr. Erma era um espírito desencarnado, é um exemplo do Dr. Fritz, tá? Vamos dizer assim, tá? Você já leu, né, o Céu? Não? Tá, entendi. Então, a exemplo do Dr. Fritz, só que o Dr. Fritz é diferenciado em relação a o que está aqui no livro. O Dr. Erma, ele não era humilde, tá? Que ele não tinha um conhecimento evangélico, mas um exímio cirurgião. Então, o Davi era um instrumento fácil. E, portanto, assim, vou enxugar aqui para não perder tempo, por causa do horário, é 27 já vou entrar num horário praticamente de encerramento. Então, muitas pessoas no núcleo espírita, onde estavam, quando não conseguiam isso, digamos assim, para um atendimento, tivemos aqui onde moramos, na Penha, aqui, onde hoje ali é uma academia, tinha um atendimento do Dr. Fritz, e várias pessoas saíam dali que vinham de longe, revoltadas, falando isso, murmurando mesmo, porque não tinha um atendimento, tá, adequado. Mais ou menos assim. Então, esse Davi foi, por imprudência dele, certa feita, ele foi arrastado por um determinado local, e o Dr. Erma, nesse local, foi atrás dele, porque pedia que ele, pelo menos, tivesse um equilíbrio emocional. Portanto, ele estava digamos assim, numa festinha, num local assim, não muito pouco recomendado, tá? E lá ele estava bebendo, a moça que estava junto com ele também. O Dr. Erma entrou, já viu, né? Enviou uns fluidos, ele não era evangelizado, enviou uns fluidos, o cidadão Davi caiu lá, tá? Desmaiado. Eu estou citando esse ponto porque no Evangelho segundo o Espiritismo, o Jesus, todos sabem, o texto é esse, eu vou ler o texto, é rapidinho, é só um pedacinho, vou fechar. O arqueiro e a trave no olho. Porque, obviamente, a gente vê muito probleminha do outro, aí a gente tem a trave no nosso. Eu não vou ler, eu só vou ficar com o título. Porque a nossa insensatez é tão grande, tá? Que se nos der a palavra, não só eu, qualquer pessoa que for insensata, se ela estiver um pouquinho exaltada, o Vitor acabou de colocar aí, brincando talvez com o João, tá? A gente desce ladeira abaixo. Descemos ladeira abaixo e quando nós caímos em si, já foi. Tá? Eu paro por aqui. Já foi, e a gente vai precisar reparar isso. Se der tempo nessa existência, o alto vai dar um jeitinho. Se não der, mais uma na conta débito. Só isso. Exatamente. Então vamos em frente. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve, não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Essa explicação deve ser aplicada principalmente a nós, para nos percebermos em quais ambientes nos tornamos essa pessoa, com essas características que Emmanuel levantou, para que assim possamos trabalhar em nós essa mudança, como falei lá no início da reforma íntima. Também até podemos aplicar esse teste de características aos outros, à nossa volta também, a fim de assim identificarmos as melhores companhias e as que não serão positivas para nos ajudar nessa reforma e não colaborar com mais destruição interna do nosso espírito, né? Então é basicamente o que o seu Jorge falou, né?
É exatamente esse controle que a gente tem que ter, porque a gente enxerga com muito mais facilidade o mal do outro do que o nosso próprio mal, né? E muitas vezes nós somos essa bateria negativa, nós somos essa pessoa que reclama, que nada serve, que em algum ambiente específico, né? Às vezes num não, mas no outro nós somos. Às vezes no trabalho a gente segura tudo porque tem medo de perder o emprego. Às vezes no centro espírita nós somos muito bonzinhos, porque eu digo que lá no centro espírita tem uma auréola na porta para a gente vestir, né? Então aí facilita, né? Com a auréola na cabeça fica muito mais fácil de ser bonzinho. Mas aí quando a gente chega em casa, a gente usa a nossa casa como esgoto emocional, né? E aí por ter intimidade a gente acha que pode soltar os cachorros com as pessoas da nossa casa, botar para fora, né, tudo que a gente não que a gente segurou no trabalho ou na casa espírita. Então não é assim, né? A gente tem que fazer essa reflexão para não nos tornarmos essa pessoa negativa, principalmente com o próximo, porque as pessoas da nossa casa, como diz o ditado de Jesus, fazer ao bem ao próximo, e não tem ninguém mais próximo de nós do que os nossos parentes, os nossos familiares, aqueles que vivem com a gente, são os próximos mais próximos. Então não podemos ser essa irradiação de trevas dentro dos nossos lares, né? Então que nós possamos refletir sobre isso e conseguirmos reverter, caso a gente se perceba nessa situação, que a gente comece e inicie os esforços de reversão desses maus hábitos, não nos tornando assim essa pessoa murmuradora, né? Então abro novamente para vocês. Então vamos para a nossa conclusão, né? Então lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais, né? Emmanuel coloca isso como humilhante, mas é uma humilhação que nós mesmos nos impomos, né? Que a gente se coloca nessa posição de inferioridade, de murmurador, de reclamador. Então ele coloca isso como uma posição humilhante, uma posição que nós nos colocamos de humilhação. E na verdade Deus quer de nós a posição de humildade. Humildade não é humilhante, né? A gente deve se humildar diante do próximo, mas não se humilhar. E por fim, Emmanuel conclui: confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Então, o coração alegre é o remédio para o seu próprio espírito e para todos os próximos. Tem o ditado que diz que um tomate podre estraga toda a cesta, mas ao contrário também acontece. Uma pessoa sábia, né, uma única pessoa sábia, transmite sabedoria a milhares de pessoas. Logo, não é só o mal que se alastra como uma doença, mas sim também o bem pode se alastrar como uma cura, desde que cultivemos no nosso coração as matérias-primas que vão produzir os melhores antibióticos espirituais contra todos os males da murmuração. E ele só se constrói através de trabalho útil no bem e estudo edificante. Quando estivermos com esse tipo de pessoa no ambiente, procure ser você o que cala, para que não se propague o mal. E, se possível, reverta, mudando o assunto e inspirando todos à sua volta no bem, né? Então era isso que eu tinha para a noite de hoje, e abro para vocês para as considerações finais também. Essa luta é incessante, né? Essa reforma que a gente precisa promover em nós. Isso é a pessoa que desejar realmente fazer a diferença, ela vai conseguir. Tenho certeza absoluta, consegue sim. Isso a gente tem que ter em mente também. Nós iniciamos em uma existência, na segunda, na terceira existência, tudo que isso vem acumulando. Isso se tornará um repositório de forças a nosso benefício. E a seguir, ele finalizando o Emmanuel, né? Confiando em Deus, que é a fé, que é raciocinada,
que a gente precisa tê-la. Então, nós vamos dilatar essas nossas esperanças. Diante desse cenário que nós estamos vivendo, precisamos ter esperanças. Nós não podemos esmorecer, porque se a gente esmorece, nós desmerecemos. E a gente vai cair no cadafalso. E quanto mais conhecimentos a gente tem, mais nós vamos entendendo as questões éticas, morais. E ele finaliza aqui, quando ele fala dos provérbios. O coração otimista é um medicamento de paz e de alegria. Aí a gente arremata lá no começo, quando a Doroteia falou de determinadas intrigas, determinadas fofocas, gera doenças. E no capítulo lá da ação e reação, 19, é interessante, muito bom a gente ler, vou usar a palavra, um rosário de doenças que o Espírito instrutor narra para a gente. Tudo em função do quê? Dos mau usos do nosso arbítrio. Obrigado. Perfeito. Então, seu Jorge, convido a você. Oi? Selma vai falar? Só uma palavrinha aqui. Isso aí, nós vamos lembrar do Evangelho, do capítulo 2, meu reino não é deste mundo, da vida futura, né? Então, que Jesus diz, né, que o meu reino não é deste mundo, né? Então, a questão aqui é focarmos na vida futura, né? Isso aí é vamos dizer assim, é uma forma otimista de caminharmos, de vencer essas dificuldades, de superar essas inferioridades que ainda existem no mundo, os espinhos, né? que acontecem nesse planeta ainda que é de provas e expiações, vamos lembrar, né? Em que a inferioridade moral reina aqui no mundo. Então, é importante, nós que já estamos aí estudando, né? As pessoas que já estão conhecendo o Evangelho, não é? Temos que lembrar da nossa condição de espíritos, né? E que nós temos que pensar nessa questão da vida futura com otimismo, fazendo a nossa parte, né? Na nossa evolução, no nosso caminho, né? Porque tentando esse exercício diário, né? Da gente tentar superar a nós mesmos e evitar as maledicências, não é? As más conversações que foi falado na semana passada, que está muito linkado com o dessa semana, né? Das murmurações também. Isso é algo que a gente tem que, ao dia a dia, tentar sempre se superar e superar essas dificuldades que vão sendo colocadas à nossa frente, para que nós possamos aprender, né, a viver, né, no caminho realmente que temos que ser, parar de reclamar das nossas situações, que nós temos que lembrar, né, que Deus nunca faz nada para o nosso mal, né? Tudo que Deus faz, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Então, se nós lembrarmos disso e vermos em quantos livramentos nós já passamos e situações que nós nos queixávamos e depois vimos que foi um livramento, não é? Então, nós temos que lembrar sempre disso, porque aí isso nos tira esse hábito de reclamar que está ruim, que está difícil, que isso, que aquilo, que toda a situação, porque não existe situação ruim, porque até fala, né, que até um pé no traseiro nos empurra para frente, não é? Então, são situações que vão sempre nos colocar no caminho correto, para a gente aprender. É só assim, infelizmente, por conta da nossa inferioridade, nós só aprendemos com a dor. Isso. E se a gente ficar reclamando da dor, ela nunca vai sair de nós. Né? Então, vamos aprender a superar as dores que vão acontecer, é inevitável para o nosso progresso, para o nosso burilamento, né? E tentar viver pensando sempre no que o Cristo falou. Meu reino não é deste mundo. O nosso reino não é aqui. Não é nesse mundo aqui ainda. A gente ainda tem muito que caminhar para chegar num planeta melhor, ou ajudar no nosso planeta também a melhorar. Não é isso? Isso. Então, é essa que eu queria falar, tá bom?
Mas aí, acrescentando o que você está falando, querida, eu diria o seguinte: a gente tem que lembrar o seguinte, que o bem e o mal está dentro de nós. Nós somos duais, nós temos o bem e temos o mal. Então, o que que a gente tem que fazer? Procurar sempre o bem. Tá uma coisa ruim? Para que você vai mergulhar? O que que de bom essa coisa me deu? Se você parar para pensar, você descobre, porque o bem e o mal estão sempre juntos. Eles começam dentro de nós e estão em volta de tudo que nos cerca e de todas as pessoas também com quem a gente se relaciona. Então, o importante não é ficar com medo do mal, não, é ver sempre o bem que aquele mal te trouxe. Aí você acalma e toca o bonde. Aí você se acalma e o bem volta para você, você fica melhor. Eu acho que é mais isso. É fundamental. É isso aí. Não existe um bem que não traga um mal, e não existe um mal que não traga um bem. Não existe. Parem para pensar, vocês não vão achar isso. Sempre tem os dois. Então, vamos ficar atentos e trabalhar sempre com o positivo. Pronto. Assim a gente pode ser relativamente feliz na Terra. Era só isso que eu tinha para falar. Perfeito. Então, finalizando agora, vou solicitar o nosso irmão Jorge para fazer a prece, porque a semana que vem é a Janete, ela me mandou aqui a mensagem que tem uma procuração para você, para fazer a prece por ela. Tá bom? Senhor e Mestre Jesus, muito obrigado mais uma vez por compartilhar com os nossos irmãos da Casa de Emmanuel. Derrame as suas bênçãos, envolvendo todos nós e aqueles irmãos, outros que não estão presentes, irão assistir às lives posteriormente. Que os nossos lares possam ser visitados pelas falanges do bem. Se algum parente nosso estiver doentinho, que os eflúvios magnéticos que foram disponibilizados através das nossas palavras, dos nossos sentimentos, possam envolver os nossos amores. Senhor Jesus, peço para os espíritos caídos que deambulam sem rumo, sem norte. Um pouquinho mais, Senhor, para os nossos irmãos, por não terem forças, sucumbiram na vida, optando pelo suicídio. Que as nossas vibrações também cheguem até eles. E quantos estão cometendo suicídio inconsciente, auxiliai-os, ajudai-os, para que possam despertar e que as nossas vibrações neste instante sirvam para todos esses, aonde quer que esteja. E para o nosso Brasil, envolvendo a todas as criaturas do bem, ficamos muitíssimo agradecidos a todos. Que a paz se faça, envolva todos os dirigentes do grupo Emmanuel, e que a paz seja em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agradecer a todos, pedir que vocês deixem o seu joinha, ative o sininho, compartilhe esse canal, se inscreva no canal, né, e compartilhe essa mensagem para que chegue o mais longe possível. Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. Tchau, gente. Boa noite para todos, gente. Um abraço.